Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Esse é um capítulo bem conhecido nosso que fala sobre os dons espirituais. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 4 até o 7. Está escrito assim: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Amados, quando nós lemos aqui o primeiro versículo desse capítulo 12, o apóstolo Paulo começa e ele diz assim, olha, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, o apóstolo Paulo estava explicando ali, dizendo, olha, em relação aos dons, aquilo que nós recebemos, aquilo que cada um de nós recebe do Senhor, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí, nesses versículos, antes dele falar especificamente cada dom, ele fala assim, ó, há diferentes tipos de dons, que são esses versículos que nós acabamos de ler. Então, existem diferentes tipos de dons, existem diferentes ministérios, existem diferentes formas de atuação, mas é sempre o mesmo Deus, por meio do mesmo Espírito Santo, visando ao bem comum. Amados, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor não é para nossa própria glória. Tudo que nós recebemos do Senhor visa o bem comum, visa o bem da igreja. Quando nós lemos todo o capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai continuar explicando que existe uma diversidade na unidade. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, formado por vários membros. O corpo não é formado apenas por um só membro. Né? Ele vai falar assim, imagine se todos fossem mãos, se todos fossem pé. Não tem como. O corpo é formado por vários membros. Assim acontece no corpo de Cristo. É formado por vários membros. E cada membro tem uma função. Cada membro exerce algo. Mas esses membros, mesmo exercendo cada um uma função diferente, eles atuam para o bem de todo o corpo. De todo o corpo. Então, amados, essa é a visão, o cenário que Deus nos dá a respeito da igreja. A igreja é formada por vários membros. Cada um de nós, a palavra fala ali no versículo 27, que cada um de nós individualmente é membro do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, cada um de nós recebeu algo do Senhor. Ainda que alguns digam, não, eu acho que eu não recebi nada do Senhor. Pode ter certeza que o Senhor deu algo a você. Algum dom, algum talento o Senhor deu a você. E o intuito é que nós usemos, manifestemos esses dons, esses talentos que o Senhor nos dá para o quê? Para o bem comum, para o bem da igreja. Tanto, amados, que quando nós vamos ler a continuidade aqui de 1 Coríntios, quando nós vamos chegar lá no capítulo 14, nós vamos falar isso lá na semana que vem, quando o apóstolo Paulo explica a respeito dos dons de profecia e dom de variedade de línguas, lá no capítulo 14, aí ele fala que quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, mas não é maior de melhor ou maior de mais importante, é o maior de mais útil. Ele está explicando que aquele que exerce a profecia na reunião, falando da reunião da igreja, isso nós veremos lá no capítulo 14. Aquele que exerce a profecia, o dom da profecia, ele é mais útil. Por quê? Porque ele visa o bem comum. Quem fala em línguas, ele vai explicar, ora em mistérios, ninguém o entende, a não ser que tenha alguém que interprete as línguas. Senão,
a pessoa está se edificando a si mesma, está edificando a si mesma. Então, na reunião é mais importante que haja o quê? A edificação mútua, a edificação de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja, de todos os membros. Então, os dons que nós recebemos do Senhor é para quê? É para edificar o corpo, é para o bem do corpo. E quando o apóstolo Paulo fala que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes em relação aos dons, é exatamente para que eles não começassem a se vangloriar a respeito dos dons, para que eles não começassem a achar, o meu dom é mais importante do que o seu, o meu dom é melhor do que o seu, o meu dom. Amados, isso nós vemos, essa questão da comparação, infelizmente, é muito disseminada no meio cristão. O mundo age assim, o mundo tem essa estrutura de ficar se comparando uns aos outros. Mas nós não. Nós somos membros do corpo de Cristo e cada um individualmente, feito especialmente pelo Senhor, com um propósito específico, com algo derramado do Senhor específico para a edificação de todo o corpo. Então nós não devemos deixar que essa estrutura mental, que não é a estrutura mental de Cristo, é a estrutura mental da palavra de Deus, que é essa estrutura de comparação, invada a nossa vida, invada o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Existem muitos que dizem assim, nossa, mas eu não tenho dom nenhum, eu não faço nada na igreja, não sei o que eu posso fazer. Amados, nós temos uma ideia muito equivocada de que para nós realizarmos a vontade de Deus, nós precisamos fazer algo que seja notável, visível, incrível. Mas nós realizamos a vontade de Deus quando nós nos dispomos com um coração rendido a Ele, seja para agirmos ali dentro da nossa casa, seja para agirmos dentro da igreja, com os nossos irmãos, seja dentro do nosso ambiente de trabalho. Aquilo que o Senhor nos dá é para o bem comum. Não é para nós nos vangloriarmos, para nós nos ensoberbecermos. Não é nada disso. E quando nós olhamos, essa é uma outra tendência, né? De quando nós olhamos uma atuação, uma forma de atuação um pouco diferente da nossa, nós começamos a achar, não, acho que aquilo ali não provém de Deus, não, acho que aquele ali não. Nós precisamos ter o quê? A sabedoria do Senhor para discernir todas as coisas, compreender o que vem do Senhor e o que não vem. O apóstolo Paulo fala ali no versículo 3, ele diz assim, por isso que eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ou seja, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai proferir uma palavra contra Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então isso é um ensinamento para nós também discernirmos aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Aquilo que é apenas uma forma de atuação diferente de Deus do que de fato não provém de Deus. E nós podemos e devemos, quando nós temos dúvida, nós podemos e devemos pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá discernimento, isso daqui provém do Senhor ou é só uma forma de atuação diferente do teu Espírito? É a multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada. Nós precisamos o quê? Precisamos discernir. E isso vem do Senhor, isso vem no nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai nos dando essa sabedoria, esse discernimento. Por quê? Porque existem, olha o que nós lemos ali no versículo 6, existem diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Existem diferentes tipos de ministérios, mas é o Senhor, é o mesmo, atuando, liderando.
Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E nós temos vivido um tempo, amados, que eu confesso para os irmãos, é um tempo difícil, né? Porque tem tanta coisa, mas tanta coisa por aí, que a gente olha, será que isso provém de Deus ou não? Mas aí nós podemos pedir ao Senhor essa sabedoria, esse discernimento, analisar se de fato Jesus é o Senhor, porque só pode falar Jesus é o Senhor, e quando diz aqui dizer, não é simplesmente falar da boca para fora, mas é viver de fato uma vida consistente em que mostra que Jesus é o Senhor. Essa vida, ela só pode ser vivida como? Por meio do Espírito Santo. Então, que eu e você, amados, tenhamos esse discernimento, essa sabedoria, essa é a minha oração para hoje. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para nós entendermos aquilo que provém do Senhor e o que não provém do Senhor. E entendermos os diferentes tipos de dons, os diferentes tipos de ministérios, as diferentes formas de atuação de Deus. Para quê? Para o bem comum, para o bem da igreja. Porque Deus age de diferentes formas, de diferentes maneiras. Que eu e você recebamos hoje sabedoria e discernimento do Senhor para compreender tudo isso. Que eu e você não fiquemos presos a essa estrutura mental da comparação, nos comparando uns aos outros, comparando os ministérios uns com os outros. Que eu e você saiamos disso, mas que nós possamos viver tudo aquilo que Deus derramou sobre nós com o desejo de servir, porque a nossa vida é para servir, para edificar a igreja. Tudo que Deus nos dá visa o bem comum, visa o bem do corpo, não apenas de um único membro, mas visa o bem do corpo. Tanto que o apóstolo Paulo fala ali no versículo 26, que quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. No corpo, ele dá o exemplo do corpo humano. No corpo humano é assim. Se o nosso pé está machucado, todo o nosso corpo sofre. Todo o nosso corpo sente a dor, sente a impotência de não conseguir andar, porque o pé está ali lesionado. Então, todo o corpo sente quando um único membro está sofrendo. Do mesmo jeito, todo o nosso corpo sente. Você já recebeu uma notícia tão boa que aí você sorriu, você chorou de alegria, todo o seu corpo sentiu aquela emoção, aquela alegria. Assim acontece no corpo de Cristo. Pelo menos deve ser assim, né? Quando um membro sofre, todos sofrem junto. E quando um se alegra, quando um é honrado, todos se alegram e são honrados juntos. Por quê? Isso só se manifesta na prática quando nós entendemos essa questão de que os dons, os ministérios, a forma de atuação de Deus, quando Ele age através das nossas vidas, é sempre visando o bem comum. Não é para nossa própria glória, não é para nossa própria exaltação. Pelo contrário, é para a glória de Deus, para a exaltação de Cristo Jesus, para que todo o corpo seja edificado. Então, que eu e você, amados, nós possamos compreender isso e possamos viver isso, colocar em prática isso na nossa vida. Que muitas vezes é o que eu mencionei ontem, o que nós conversamos ontem. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, mas os outros não fazem isso, os outros agem assim. Sabe, vamos parar um pouquinho de pensar sempre nos outros. Vamos pensar em nós, vamos a partir de nós, porque nós não temos o poder de mudar os outros. Nós podemos orar pelas pessoas, podemos ajudar quando elas querem ser ajudadas, mas nós não temos o poder de mudar uma pessoa. Agora, nós temos a capacidade vinda do Senhor para deixar Ele nos mudar. Aí sim, nós temos a ousadia em Cristo de dizer, Senhor, mude a mim. Eu quero ser mudado para que eu possa influenciar todos ao meu redor. Então, que eu e você possamos compreender isso, possamos sair desse espírito de competição, de inveja, enfim, que nós temos visto aí no meio da igreja e é muito triste.
né? Porque existem diferentes dons, ministérios, formas de atuação, e é o Senhor mesmo que faz tudo isso para o bem de toda a igreja. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos, nós não sejamos enredados por essa estrutura mental de comparação, que nós não nos comparemos com os outros, que nós não fiquemos comparando os dons que recebemos, o ministério que temos, nada disso, Pai, mas que nós possamos simplesmente compreender que tudo que o Senhor nos dá é para servir a igreja, para edificar a igreja, visando sempre o bem comum, o bem de todo o corpo de Cristo. Pai, eu também oro para que eu e os meus irmãos recebamos entendimento e discernimento do Senhor, sabedoria vinda do Senhor, para compreender aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem de Ti. Porque aquilo que não provém de Ti, nós queremos ter a ousadia de nos afastar, de deixar de lado. Mas aquilo que provém de Ti, ainda que seja diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas se o Senhor nos fizer compreender que é uma atuação do Senhor, é apenas uma forma de atuação diferente que o Senhor está fazendo, visando o bem comum, que nós possamos aceitar, nos alegrar, nos reunir alegremente como igreja, como membros uns dos outros, membros do teu corpo e membros uns dos outros, Pai. Que nós possamos viver assim, em nome de Jesus. Nos dá essa sabedoria, nos dá esse discernimento, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.